Urgente. Peça a proteção de São Bento antes que seja tarde demais. Você está prestes a descobrir algo que poucas pessoas sabem, mas que pode mudar completamente sua proteção espiritual a partir de hoje. Há sinais que surgem silenciosamente ao longo dos dias. Pequenas sensações de cansaço inexplicável, tensões que aparecem sem motivo, conflitos que se multiplicam sem lógica. Muitas vezes o mal se aproxima de forma tão discreta que a mente não percebe, mas a alma sente. Este vídeo alerta sobre isso de maneira direta, porque a ameaça espiritual nunca avisa quando chega. E é exatamente por isso que a proteção de São Bento precisa ser buscada, antes que qualquer porta se abra para energias que você não deseja em sua vida. Você verá neste vídeo algo que raramente é explicado. O momento exato em que a proteção espiritual começa a falhar, sem que a pessoa perceba. Verá também o segredo espiritual por trás da força de São Bento, um elemento que quase nunca é revelado, mas que sustenta o poder da cruz sagrada contra qualquer influência negativa que tente se aproximar. E ainda verá como uma oração pode se tornar um escudo vivo quando pronunciada no tempo certo e com o coração preparado. Seja honesto consigo mesmo agora. Há algo pressionando seus caminhos? Alguma sensação de peso nas suas decisões? Algum desgaste que parece não ter origem física? Isso pode ser o primeiro indício de que sua vida precisa de proteção imediata. E é por isso que este vídeo foi criado. Ele conduz você pela compreensão do invisível, mostra por que São Bento foi escolhido ao longo dos séculos como guardião contra ataques espirituais, e entrega a você uma oração capaz de restaurar sua segurança interior, antes que qualquer sombra encontre espaço para agir. O que você ouvirá aqui não é apenas uma oração, mas um ato de prevenção profunda. Um gesto que fortalece seu espírito, fecha portas vulneráveis e restabelece a luz sobre a sua casa. A partir deste ponto, cada palavra foi pensada para criar um caminho contínuo que conduz do entendimento ao despertar espiritual. O enigma espiritual que se manifesta nos dias atuais age de forma tão sutil que muitas pessoas acreditam estar vivendo apenas cansaço, estresse ou confusão comum. No entanto, a origem desse desequilíbrio muitas vezes não é física nem emocional, mas sim espiritual. Ataques não chegam com alarde. Eles começam nas brechas. Noites mal dormidas sem motivo aparente, pensamentos que parecem não pertencer a você, decisões que antes eram claras e de repente se tornam nebulosas. Pequenos conflitos surgem em sequência, levando a um desgaste que mina suas forças aos poucos. Esse é o modo silencioso e quase invisível pelo qual forças negativas se aproximam, esperando exatamente o momento em que você está ocupado demais para notar a mudança no ambiente ao seu redor. Essas influências agem principalmente quando a mente acredita estar no controle, porque é nessa falsa sensação de estabilidade que você baixa a guarda. O cotidiano, com suas inúmeras obrigações, ocupa sua atenção e faz você ignorar a intuição que tenta alertar. A vulnerabilidade espiritual cresce de forma gradual, como um peso que se instala no peito, como um atraso inexplicável nos seus planos, como um desânimo que não combina com a sua história. Quando finalmente se torna evidente, o impacto já foi profundo, e recuperar o equilíbrio exige esforço maior. É justamente por isso que a proteção espiritual não pode ser buscada apenas quando o mal já se manifestou. Ela precisa ser antecipada. Aqui entra o ponto que poucos compreendem. O invisível atinge primeiro o campo espiritual, depois o emocional e, por fim, o físico. Ao entender esse processo, você passa a enxergar sinais que antes ignorava, e é nesse exato cenário que a presença de São Bento se torna indispensável. Sua força não age apenas afastando o mal, mas identificando e rompendo essas aproximações silenciosas antes que elas se tornem devastadoras. Você está prestes a compreender o motivo pelo qual sua proteção é tão poderosa e tão necessária nos tempos atuais. A verdadeira identidade espiritual de São Bento não pode ser compreendida apenas pelos objetos devocionais que se popularizaram ao longo dos séculos. A fita verde, a medalha pendurada no pescoço ou colocada na porta, tudo isso representa apenas a superfície visível de uma força muito mais profunda.
Para entender o poder de proteção que ele exerce, é necessário voltar ao início, ao momento em que sua história cruzou com forças que tentavam obscurecer a luz. São Bento viveu em um mundo marcado por conflitos espirituais intensos, em uma época em que trevas e tentações se apresentavam de forma direta e devastadora. Ele não se tornou um símbolo de proteção por acaso, mas pela maneira como enfrentou cada ataque com disciplina, oração e uma confiança absoluta na cruz de Cristo. Um dos episódios mais reveladores ocorreu quando tentaram tirar sua vida por meio do veneno. A taça que continha a morte se quebrou antes mesmo que ele pudesse levá-la aos lábios, simplesmente ao traçar o sinal da cruz sobre ela. Esse acontecimento, muitas vezes contado como uma simples história, carrega um significado muito mais profundo. Não foi o gesto que quebrou a taça, mas a autoridade espiritual que estava por trás daquele gesto. A cruz sagrada, quando invocada com fé verdadeira, transforma qualquer ambiente e desintegra qualquer influência maligna que tente se aproximar. São Bento viveu essa verdade de forma tão intensa que se tornou um ponto de ruptura entre a luz e as trevas, alguém que o mal não podia tocar. Sua vida inteira se tornou um testemunho dessa força. Ele não apenas enfrentou tentações, mas venceu cada uma delas com firmeza, transformando sua existência em um caminho de coragem espiritual. Esse percurso moldou a energia que hoje envolve seu nome e fez dele um intercessor capaz de proteger aqueles que o invocam. A medalha de São Bento, por sua vez, não é um amuleto nem um objeto místico, mas uma declaração escrita contra o mal. Cada letra inscrita nela representa uma ordem espiritual, um comando que atravessou séculos e se fortaleceu com a devoção de milhões de pessoas. Ela é um lembrete para o mundo invisível de que a cruz sagrada permanece soberana e inabalável. Essa combinação entre sua história, sua fé e sua autoridade espiritual faz de São Bento um guardião único. Ele age exatamente onde influências negativas tentam se instalar. Ao compreender quem ele realmente foi, você entende por que sua proteção continua tão necessária nos dias atuais. O momento em que São Bento entra na vida de uma pessoa não acontece por coincidência. Antes que a mente perceba qualquer sinal, é a alma quem faz o primeiro pedido silencioso. Existe um instante espiritual, delicado e quase imperceptível, em que algo dentro de você começa a buscar uma força que vá além da própria capacidade humana. Esse momento ocorre quando a alma sente que está sendo pressionada por influências invisíveis que drenam energia, confundem pensamentos e criam uma sensação de desalinhamento que você não consegue explicar. É nesse ponto que a intervenção espiritual começa a se aproximar, mesmo que você ainda não tenha consciência disso. São Bento surge quando a alma reconhece, instintamente, que precisa de proteção antes que a situação se torne insustentável. Sua presença não se manifesta com alarde, mas com um movimento sutil que traz uma mudança quase imperceptível no ar ao redor. Pequenos sinais começam a aparecer. O ambiente parece menos pesado, a mente ganha breves momentos de clareza. O coração experimenta um alívio que não se encaixa na lógica comum. Essa transformação é resultado da luz que começa a se estabelecer, abrindo caminho para a força espiritual que ele carrega. Quando São Bento é invocado conscientemente, essa atuação se intensifica. A proteção se expande e cria um campo espiritual que reorganiza o que estava caótico. As influências negativas, até então camufladas nas sombras, começam a perder força. A confusão emocional diminui. A ansiedade perde intensidade. Pensamentos que antes pareciam desordenados ganham coerência. Esse alívio não é psicológico. Ele é espiritual. É o reflexo direto do rompimento das influências que vinham agindo de forma silenciosa, tentando se aprofundar em sua vida diária. A atuação de São Bento vai além da proteção simples. Ele age no ponto onde o mal tenta se instalar, nos pensamentos inquietos, nas dúvidas que corroem a confiança, nos medos que interrompem a clareza e nas pequenas distorções emocionais que enfraquecem a fé.
Sua presença se torna um guardião nos momentos em que decisões importantes precisam ser tomadas, quando a pessoa se encontra diante de incertezas ou quando sente que está enfrentando situações maiores do que sua própria força. Essa intervenção funciona como uma porta que se fecha no momento exato em que uma tempestade tenta entrar. O perigo continua existindo do lado de fora, mas já não encontra acesso. Aquilo que tentava agir é bloqueado antes de conseguir se enraizar. A paz que começa a surgir é a confirmação silenciosa de que a luz tomou o lugar onde antes havia insegurança. A verdadeira função da oração de São Bento não é apenas trazer conforto emocional ou acalmar a mente em momentos de angústia. Ela foi construída ao longo de séculos como um instrumento de defesa espiritual capaz de agir antes mesmo que qualquer influência negativa consiga se manifestar de forma plena. A maioria das pessoas recorre à oração somente quando o problema já se instalou. No entanto, a força dessa oração se revela principalmente quando utilizada como prevenção, como um escudo colocado na porta da alma, antes que qualquer sombra tente atravessá-la. A oração funciona como um comando espiritual que reorganiza o ambiente invisível ao redor. Suas palavras não foram escolhidas ao acaso. Cada frase, cada invocação e cada menção à cruz sagrada carrega séculos de autoridade espiritual. Ao ser pronunciada, a oração desloca energias que não pertencem à luz e enfraquece influências que tentam se aproximar. Ela desarticula toda a ação que já estava em andamento no campo espiritual. Não é uma súplica frágil, é uma declaração firme, construída sobre a convicção de que a luz tem supremacia absoluta sobre qualquer treva. Enquanto é recitada, a oração cria um alinhamento entre espírito, mente e coração. Esse alinhamento permite que a proteção seja intensificada. A alma que estava dispersa começa a se recolher. A mente confusa encontra estabilidade. Emoções que vinham se desordenando retornam ao eixo. A oração rompe o ciclo negativo que vinha se formando e coloca a pessoa em posição de força espiritual. A sensação de alívio não é fruto de sugestão, mas reflexo direto da reorganização do campo espiritual. Essa oração amplia a percepção espiritual da pessoa. Ao recitá-la, você passa a enxergar caminhos com mais clareza e reconhecer situações que antes passavam despercebidas. O discernimento se torna mais forte. Aquilo que tentava se aproximar encontra resistência imediata. A oração não apenas afasta o mal, mas fortalece a pessoa para que ela mesma se torne menos vulnerável. A preparação do coração é o eixo central que define a intensidade da proteção espiritual. Antes que qualquer palavra sagrada seja pronunciada, o espírito precisa entrar em um estado de abertura, porque nenhuma oração atua em sua plenitude quando encontra resistência interior. A preparação não exige rituais elaborados. Ela exige presença. O coração precisa despertar para o ato que está prestes a acontecer. Quando a alma se recolhe e se coloca em estado de receptividade, cria-se um espaço real para que a luz divina se manifeste e penetre onde antes havia confusão. Esse processo começa quando você decide silenciar a turbulência interna formada por preocupações, medos e tensões acumuladas. Ao respirar conscientemente, você acalma o corpo e estabiliza os pensamentos. Essa respiração não é um truque psicológico, mas uma ponte entre o físico e o espiritual. Cada inspiração amplia o espaço interior para a luz. Cada expiração libera o peso acumulado. Quando o coração entra nesse estado de receptividade, ele absorve o poder da oração. A pessoa deixa de ser ouvinte e se torna participante ativa. A intenção surge como faísca. Não é pedir proteção com desespero, mas assumir internamente o desejo por ordem e clareza. Essa intenção direciona a energia espiritual e fortalece a ação da luz. Quando essa preparação está completa, o ambiente espiritual ao redor também se transforma. A atmosfera pesada se dissipa, o corpo relaxa, a alma se posiciona como alguém pronto para receber algo maior do que ela mesma. A oração de São Bento representa o ápice da proteção espiritual. Quando as palavras começam a ser pronunciadas, o ambiente invisível da pessoa se reorganiza. A luz que já se aproximava encontra caminho para agir com pleno vigor.
Cada frase funciona como uma declaração espiritual que rompe, enfraquece e desmantela qualquer influência negativa que estivesse em movimento. A mente, pressionada por pensamentos intrusivos, se acalma. O peso emocional se dissolve. A sensação de confusão dá lugar à clareza silenciosa, como uma tempestade desviada. A oração não é apenas um pedido, mas uma ordem espiritual respaldada pela autoridade da cruz sagrada. Nenhuma força negativa permanece intacta diante dela. A oração fragmenta influências ocultas, desmantela ataques silenciosos e afasta presenças espirituais que se camuflavam na vulnerabilidade. A mudança no ambiente não é subjetiva. É a resposta da luz ocupando o espaço onde a treva tentou se estabelecer. Ao mesmo tempo, a oração eleva a vibração espiritual. O coração se torna firme, a mente desperta, a fé se solidifica. A oração estabelece uma linha divisória entre o que poderá entrar e o que jamais terá acesso. Um escudo invisível se ergue ao redor da pessoa e permanece ativo após o término do vídeo, sustentado pela fé e pela força de São Bento. A ativação da proteção atinge seu ponto máximo quando a oração encontra um gesto físico. Esse gesto traduz no corpo aquilo que a alma recebeu espiritualmente. Não é ritual mecânico. É um selo, um ponto de ancoragem entre visível e invisível. Quando a pessoa coloca a mão sobre o peito ou sobre a porta da casa, ela confirma a luz que acolhe. Ela aceita a proteção e reconhece a autoridade espiritual que foi invocada. Esse gesto cria uma ponte que torna a proteção mais sólida. O corpo reage imediatamente. A mente se torna desperta. O coração ganha estabilidade. A sensação de presença se intensifica. O gesto transforma a oração em algo palpável. A luz se fixa no campo espiritual. Nenhuma influência negativa atravessa essa união entre gesto e fé. O gesto declara clareza, decisão e autoridade. Ele transforma a oração em ação e coloca corpo, mente e espírito em alinhamento perfeito. Esse alinhamento impede que dúvidas e medos retornem para enfraquecer o processo. A proteção deixa de ser apenas recebida e passa a ser ativada integralmente. O ambiente ao redor responde. A densidade espiritual se dissipa. A atmosfera se torna leve. O selo espiritual não apenas protege a pessoa, mas também o espaço. Portas espirituais se fecham. Caminhos são fortalecidos. A luz se estabelece com clareza. A proteção espiritual invocada e ativada inicia agora um movimento contínuo. A luz que se estabeleceu ao redor da alma cria um campo de força que reorganiza ambiente interno e externo, sustentando a clareza e a estabilidade. Esse estado não é passageiro. É resultado da união entre fé, intenção e autoridade espiritual. Reconhecer essa presença é essencial para mantê-la firme. A proteção atua mesmo nos momentos de distração, cansaço ou sobrecarga emocional. A luz mantém afastadas influências que tentam se aproximar de maneira silenciosa. A alma percebe mais rápido quando algo tenta se aproximar. Essa percepção nasce de lucidez espiritual. A presença da luz amplia discernimento e fortalece a resistência. Pequenas mudanças surgem. Clareza nas decisões, resolução mais fácil de conflitos, abertura de caminhos. A mente estabiliza com rapidez. A ansiedade perde força. Esses sinais são manifestações da luz atuando. A proteção de São Bento também restaura equilíbrio interior. Para manter essa luz ativa, basta postura contínua de reconhecimento. Retornar à oração fortalece a proteção. A constância cria o elo que impede a vulnerabilidade espiritual de retornar. A luz se mantém forte quando você permanece desperto para ela. A afirmação final consolida tudo o que foi recebido. A pessoa deixa de apenas experimentar a proteção e passa a caminhar consciente dela. A luz que se estabeleceu precisa ser reconhecida internamente. Esse reconhecimento solidifica o escudo espiritual. A alma assume postura de força, que impede retorno de influências negativas.
Essa decisão espiritual cria uma barreira que permanece ativa, mesmo quando a pessoa não está consciente disso. A luz continua trabalhando, afastando o que não pertence ao bem e reorganizando ambientes. Essa proteção acompanha cada movimento, atua quando a pessoa dorme, se manifesta diante dos desafios e se fortalece quando ela retorna à oração. O escudo espiritual é vivo. Nos dias seguintes, a clareza aumenta. A paz permanece mesmo em momentos difíceis. Obstáculos perdem força. O coração encontra estabilidade. A mente identifica rapidamente o que tenta se aproximar de forma negativa. A proteção se mostra restaurando ordem interior. A partir deste momento, a pessoa cultiva essa luz diariamente com simplicidade. Repetir a oração reacende a chama. Reconhecer a cruz sagrada mantém o escudo ativo. Cada gesto se torna um ato de permanência na luz. Assim, a alma caminha com segurança, a mente se mantém alinhada com a verdade espiritual, e o espírito se fortalece sob a intercessão constante de São Bento.